Olá! No Medicina e Saúde de hoje você vai acompanhar as matérias feitas com a chamada terceira idade. Segundo dados de projeção do IBGE, hoje existem mais de 10 milhões de idosos no Brasil e em 10 anos serão mais de 15 milhões, ou seja, um crescimento de 50%. A terceira idade é mais uma etapa da vida de um indivíduo. A época em que uma pessoa é considerada na fase da terceira idade varia conforme a cultura e desenvolvimento da sociedade em que vive. Em países classificados como em desenvolvimento, por exemplo, alguém é considerado de terceira idade a partir dos 60 anos. Para a geriatria, somente após alcançar 75 anos, a pessoa é considerada de terceira idade. Como anda a saúde dessas pessoas que encontram na boa alimentação, no esporte e no bom humor a receita da longevidade? É o que você vai ver a partir de agora no Medicina e Saúde. Com o envelhecimento da população, cresce também a preocupação com a saúde. As medidas de prevenção de doenças devem ser focadas em aumentar os anos de vida vividos com saúde e não meramente prolongar a vida. A questão é, como podemos atingir a longevidade? Quanto mais debilitada está a sua saúde, mais o benefício do exercício vai ser visível mais rápido. Quer dizer, uma pessoa idosa que está com dificuldade de caminhar, que está com uma tendência à queda, nessa pessoa, ela tem que fazer atividade física. E mesmo que ela faça uma pequena quantidade, ela vai ter um grande benefício. Nós temos que estar fazendo uma alimentação saudável desde a fase juvenil até a fase adulta ou a terceira idade. Porém, tem pessoas que vão perceber todo o prejuízo que tiveram com a alimentação somente muito tarde. Porém, nós temos formas de trabalhar com isso também, porque a nutrição ou a alimentação saudável, ela visa tanto a prevenção quanto a recuperação da saúde. Embora muitos ainda associem o passar dos anos ao acúmulo de doenças, entendemos que invariavelmente teremos que conviver com inúmeros problemas de saúde e limitações com o avançar da idade. Os atuais conceitos da ciência demonstram que o processo natural de envelhecimento não é um fator que impede a maioria das atividades cotidianas de um adulto em qualquer idade e que as verdadeiras responsáveis pelas deficiências e disfunções atribuídas à velhice são as doenças, que podem ser prevenidas ou tratadas eficientemente na maior parte das vezes. Quanto mais velho, mais necessidade de fazer atividade. Em relação à alimentação, a gente sabe que tem que adotar um estilo saudável. Eu recomendo que a gente tenha esse hábito até em casa com as crianças, Então eu falo com as minhas vovós aqui no consultório, eu falo assim, pois é, se você tem uma tendência à pressão alta, se você tem tendência a diabetes, se você tem tendência a colesterol, a genética é muito importante. O seu filho, a sua filha, o seu netinho, ele vai ter essa tendência também. Então vamos ensinar para esses netinhos, já desde cedo, o que é uma boa alimentação. Tem certas doenças que elas não têm elas têm tratamento, porém elas não têm cura. Então nós podemos fazer o que com a nutrição? Fazer o controle dessa doença. Por exemplo, no colesterol. O colesterol é uma doença muito comum na terceira idade, o diabetes, a hipertensão, a aterosclerose, osteoporose, e são situações que nós conseguimos controlar com a alimentação, fazer tanto com que essa doença fique controlada ou muitas vezes até que a gente tenha um quadro que nos exames de sangue, nos exames bioquímicos, o paciente tenha faixas normais, porém tenha que fazer o cuidado sempre. Então, quando a gente pensa numa alimentação saudável, sempre a gente tem que estar enfocando a pirâmide dos alimentos, independente da faixa etária. Porém, na terceira idade, nós temos que estar observando que o valor, a necessidade calórica do indivíduo, ela tem que ser um pouco diminuída, visto que a taxa metabólica desse indivíduo ela é menor. Dr. Sagai fala da relação de equilíbrio que deve haver em todas as fases da vida para chegar bem na terceira idade. Para você equilibrar o seu corpo, você tem que ter vários pontos que é o sustentáculo do seu corpo. Uma boa alimentação, um bom sono, uma boa atividade física, Então isso é fundamental. Para a sua alma,
você tem que abastecer a alma de esperança, de credibilidade, de fé, de otimismo, de sonhos, né? Objetivos. Então, a alma também tem que estar num equilíbrio muito grande. É importante fazer com que esta fase da vida seja tão bem aproveitada quanto todas as outras. Para que isso seja possível, é importante lembrar que exercícios físicos adequados para cada fase da vida desempenham um papel importante para se alcançar uma boa qualidade de vida na terceira idade. Em Cascavel, diversos projetos voltados para a prática de exercícios físicos para a terceira idade são desenvolvidos, como o que acontece semanalmente no bairro Floresta. Eu tinha dor, assim, eu tinha que tomar sempre relaxante muscular e eu fazia caminhada, mas a minha caminhada não estava resolvendo muito. Depois que eu comecei a fazer a ginástica, eu não tomo mais relaxante muscular, eu me sinto bem, a pressão está equilibrando e eu me sinto assim melhor, sem falar na amizade que a gente fez com o grupo, que é uma amizade muito boa, que a gente compartilha, né? E eu acho que a atividade física é muito jóia para nós que temos assim uma idade já avançada por tanto trabalho e tanto desgaste que nós temos, né? Esse projeto é adaptado para a terceira idade. O objetivo dessa atividade é tirar, né, a terceira idade do sedentarismo. Com isso, eles vão ter uma vida mais saudável. O principal da nossa atividade física é trazer para eles, né, a alegria, o bem-estar deles, né, tanto físico como mental. E ajudar eles também a evitar e a prevenir doenças crônicas. Para a aposentada de 69 anos, os encontros semanais para a ginástica trouxeram muito mais que bem-estar físico. Tornaram-se também a oportunidade de encontrar amigos e garantir boas risadas. A vida melhor é viver junto com os amigos, a companhia, dar risada, se divertir, dançar, que não tem coisa melhor. A bioquímica envolvida no projeto alerta para os cuidados da pele na prevenção de doenças e na manutenção da autoestima na terceira idade. No projeto do clube, com que a gente trabalha com a melhor idade, a gente pode perceber a necessidade das pessoas cada vez maior de se cuidarem, cuidarem da pele, a preocupação deles com ter uma vida saudável. E a gente leva informação para esse público da terceira idade dessa forma. A gente sempre traz informações sobre o uso do protetor solar, a importância de se usar protetor solar. A nutricionista dá dicas importantes de como alimentar-se bem, consumindo os grupos de alimentos necessários para manter a saúde em dia. Numa alimentação saudável, o que nós podemos incluir no dia a dia para que a gente tenha todos os nutrientes? Então, quando a gente fala nas 3 principais refeições, café, almoço e jantar, nós temos que compor como a pirâmide dos alimentos. Nós temos que ter um alimento fonte de carboidrato, um alimento fonte de vitaminas e sais minerais, um alimento fonte de proteína e a gordura, ela já está inserida no preparo do alimento. Depois do intervalo, você vai conhecer a história da aposentada que curou a depressão através da atividade física em grupo e do convívio com o Clube da Melhor Idade. Hoje eu me considero assim que eu estou com uns 30 anos. Minha juventude mudou, eu sou uma pessoa que eu sei viver agora, eu estou vivendo minha vida mesmo. Daqui a pouco, aqui no Medicina e Saúde, voltamos já. Não fumar e seguir uma dieta equilibrada com alimentos ricos em fibras, frutas, verduras e legumes, evitando os riscos do colesterol, sem abusar de bebidas alcoólicas em qualquer fase da vida, só faz ajudar a manter a saúde e prevenir problemas na terceira idade. A bebida alcoólica, nós temos que ter muita moderação, nós temos que ter um bom senso, porque a bebida alcoólica, quando consumida em excesso, ela diminui a absorção de muitas vitaminas e sais minerais. Como o idoso já tem uma diminuição dessa absorção em função da mudança fisiológica do organismo ao longo da vida, se essa pessoa fizer o consumo muito exagerado, muito acentuado de bebida alcoólica, possivelmente ele vai ter um comprometimento de todas as vitaminas e minerais, fazendo com que ele tenha muitas vezes perdas de nutrientes essenciais na vida dele. Então, bebida alcoólica com muita cautela, com muita moderação, tem que ter bom senso, porque senão nós vamos ter um grande prejuízo em relação a isso.
A confiança no próprio conhecimento e no sentimento, segundo o médico, são de fundamental importância para que as pessoas enfrentem o medo da morte ao envelhecer. A gente não pode pensar assim na morte como fosse uma coisa ruim, uma coisa assim terrível, uma coisa melindrosa, né? A morte é uma coisa natural, faz parte da vida. Só morre quem vive. Então você tem que viver muito bem, você tem que buscar uma vida muito produtiva, muito saudável, muito apaixonante, para você ter uma morte legal, uma morte digna, né? Uma morte suave. Você não pode chegar na morte e achando que não fez nada. A médica geriatra alerta para o risco da arteriosclerose em determinada faixa etária, lembrando que é uma das doenças que mais matam em função das complicações. A gente vai envelhecendo e vai havendo um envelhecimento da circulação, que a gente chama de arteriosclerose, ou seja, a circulação vai ficando inflamada e vai acumulando placas de gordura que muitas vezes se soltam e causam as complicações, que seriam as doenças que mais matam. Por exemplo, o infarte, a angina, o AVC, que é o derrame que as pessoas conhecem, né? E essa doença a gente tem que fazer prevenção. Você conhece alguém que tenha se tornado medalhista e conquistado campeonatos após os 60 anos de idade? Melhor ainda, que tal um casal da terceira idade campeão? O Medicina e Saúde vai mostrar como é possível realizar sonhos e superar limites em qualquer fase da vida. Eu nadava um pouquinho, nadava no tempo de criança, né? Parou 50 anos, parou natação, né? Tempo de jovem, eu nadava 2 km, 3 km. Quando começou 2 metros, não consegui nadar. Perdeu tudo. Estaca zero, né? Seu Takashi tem 82 anos e começou a nadar depois da esposa, Dona Helena, que tem 79 anos e pratica natação há 12. O que era para se tornar uma rotina saudável para melhorar o condicionamento físico e as dores no corpo, tornou-se um objetivo de vida. O casal japonês disputa campeonatos estaduais, no Brasil e no exterior, e juntos conquistaram cerca de 500 medalhas e mais de 30 troféus. Cada saúde ganha muito corpo. Só que a gente nem flutuava. Demorou 3 anos para aprender. Quase que ia desistir. Começo é difícil, né? Natação é difícil. Mas assim mesmo, né? Começo não desistir, continuar, né? Dá vontade de desistir, dá, viu? Porque o jovem entra e já está nadando. Só eu para trás. A equipe do Medicina e Saúde flagrou o médico gastroenterologista praticando corrida no horário de seu almoço. Para o especialista, a atividade física é um importante fator que contribui no processo do envelhecimento com qualidade de vida. É um investimento para a saúde e para a vida, né? Eu sempre digo, a gente não precisa esperar o sinal vermelho bater, né? Ou a gente bater no sinal vermelho, passar um sinal vermelho, quando a gente tem que botar um stent, quando a gente aparece uma diabetes, uma pressão alta, para daí a gente fala, puxa, agora eu preciso fazer uma dieta, agora eu preciso emagrecer, agora eu preciso fazer esporte. Né, todo mundo vai ter seu dia, mas eu procuro adiar um pouquinho, né, essa situação.